O Alcolumbre deu uma dançadinha. Põe a dança do Alcolumbre, Tati. Dança, Alcolumbre, dança. É uma acusação extremamente grave, falando dessa propina, desse montante aí que ele teria recebido. Segundo a revelação aí da revista Veja, ele teria pago 30 milhões de dólares, 155 milhões de reais a Davi Alcolumbre. Além de Davi Alcolumbre, outros nomes que já foram citados nessas delações. Aqui nesse caso, ainda não comprovado pela divulgação da Polícia Federal, né? Outras sim, como a gente acompanhou, por exemplo, do Ciro Nogueira. Davi Alcolumbre, dessa maneira não ainda. Será que ele pode vir a ser um alvo de uma operação diante desse vazamento? O Davi Alcolumbre, ele está numa posição, Fabiola, o presidente do Senado Federal, em que ele exercita, ele expõe mostra a sua musculatura com muita frequência, né? Então ele está como que chantageando o Palácio do Planalto, como que mostrando a sua relevância. E essa movimentação, quando combinada com a revelação de que ele recebeu ou pode ter recebido dinheiro do Daniel Vorcaro, ou antes mesmo disso, a mera informação de que ele está sob investigação por conta desse dinheiro que o fundo de aposentadoria dos servidores do Amapá enfiou dentro da caixa registradora do Master, e estava ele lá, essa entidade era controlada por ele, por apadrinhados dele. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Paulo Figueiredo, aquele que esteve dentro da Casa Branca com o Eduardo Bolsonaro. É o papagaio de pirata dos irmãos Bolsonaro. Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, fez uma postagem hoje defendendo que se solte o Daniel Vorcaro. O nosso colega Guga Noblat deu destaque para isso. Assistiu o Paulo Figueiredo, trouxe o destaque e eu fui lá ouvir o trecho. Nós não vamos rodar aqui, mas o Guga faz um resumo para a gente. Tem Paulo Figueiredo fazendo pressão no ministro André Mendonça para soltar o banqueiro mafioso Daniel Vorcaro. Tem sim, senhor. Paulo e o seu chefe Eduardo Bolsonaro têm 134 milhões de motivos para querer o Vorcaro livre. Para quem não viu ainda, olha aí. Então você vê, quando você escuta o vídeo, é um trecho curto, ele diz assim, o Vorcaro já está preso há 3 meses, isso é um abuso. Dá quase pena do Vorcaro quando você ouve o Paulo Figueiredo. Diz assim, ele nem sabe do que ele é acusado, não existe um processo formal, tem que soltar o Daniel Vorcaro, diz o Paulo Figueiredo, que é um despachante dos interesses dos irmãos Bolsonaro. Então, o Paulo Figueiredo é o boneco de ventríloco falando em nome dos irmãos Bolsonaro, pedindo a soltura do Vorcaro. Por quê, gente? Porque certamente eles têm informação de que o Vorcaro até agora segurou a onda de não entregar o Flávio Bolsonaro. Não dá mais detalhes comprometedores sobre dinheiro para a família Bolsonaro. Pelo menos não mais do que a Polícia Federal já tem. Mas está chegando no limite do Vorcaro. Então eles precisam mostrar para o banqueiro, nós estamos aqui fora tentando soltar você. Segura a onda. Nós não vamos abandonar você. Seguramos a sua mão, Vorcaro. E estamos pedindo, inclusive, a sua soltura. Ficaria muito escancarado se o Eduardo fizesse isso, ou o Flávio Bolsonaro. Mas o Paulo Figueiredo cumpriu esta função. O Vorcaro, segundo a reportagem, teria repassado 30 milhões de dólares ao senador, cerca de 105 milhões de reais, né, o valor equivalente. Agora, esse montante, ele teria sido depositado em conta secreta no exterior e posteriormente transferido para o Alcolumbre como uma contrapartida pelo apoio dele a uma demanda de interesse do Banco Master no Congresso. A operação, segundo essa proposta de delação, né, e na verdade segundo a reportagem da Veja, teria sido intermediada pelo Augusto Lima, que é o ex-sócio do Vorcaro. Vamos colocar no telão, pessoal? Ó, Alcolumbre teria recebido 155 milhões de Vorcaro, diz revista. Essa informação foi divulgada pela revista Veja e que essa informação estaria na proposta de delação premiada que foi apresentada pela defesa do Daniel Vorcaro. Segundo reportagem publicada pela revista Veja nesta quinta-feira, Vorcaro teria repassado 30 milhões de dólares ao senador, 155 milhões de reais na cotação atual. E esse dinheiro teria sido depositado numa conta secreta no exterior, depois transferido para o Alcolumbre como uma contrapartida pelo apoio parlamentar em uma demanda de interesse do Banco Master. Essa operação, ainda, segundo essa proposta de delação a qual a revista teve acesso, teria sido intermediada por Augusto Lima, que é ex-sócio de Daniel Vorcaro. A assessoria de imprensa de Alcolumbre se manifestou sobre o caso e disse que as informações são
absolutamente falsas, não procedem e que serão enfrentadas com a máxima firmeza. Você vai saber mais detalhes a respeito dessa denúncia no metrópolis.com. Acesse aí, porque a gente está voltando agora. A gente sabe que delação não é prova. Isso. Delação pode ser caminho para a prova. Sobre o caso Zambelli, o STF avalia adotar o princípio da reciprocidade e negar a extradição de um italiano após a Justiça da Itália reprovar o pedido para a ex-deputada Carla Zambelli retornar ao Brasil. O Supremo já mapeou 5 processos que podem ser usados para responder aos italianos. O Supremo Tribunal Federal recebeu com muita preocupação ali essa decisão do Tribunal Italiano, da Suprema Corte daquele país, de negar a extradição de Carla Zambelli diante das condenações que ela sofreu aqui no Brasil, especialmente aquela condenação de 10 anos de prisão por causa da invasão aos sistemas do CNJ. No Supremo, hoje, o caminho é pela aplicação de uma reciprocidade, ou seja, o Supremo negar um processo de extradição solicitado pelo governo da Itália diante dessa negativa feita pelo próprio tribunal italiano. E nessa articulação que se iniciou ali no Supremo, chegou-se a uma conclusão. Primeira é de que há 5 processos de extradição abertos pelo governo da Itália no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Desses 5 processos, um deles, mais recente, pode ser utilizado pelos ministros do Supremo para aplicar esse princípio da reciprocidade. Trata-se de um processo contra um italiano que foi condenado em 2 tribunais daquele país por crimes que, somadas as penas, chegam a mais de 5 anos de prisão, 5 anos e 6 meses. Então, o Supremo Tribunal Federal deve caminhar nesse sentido de rejeitar um pedido de extradição do governo italiano. Algo muito semelhante chegou a acontecer na Espanha depois das autoridades espanholas negarem a extradição de Osvaldo Eustáquio, um dos blogueiros bolsonaristas que foram proeminentes ali durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Em uma resposta a aquela negativa, as autoridades brasileiras no Supremo Tribunal Federal também negaram a extradição de um espanhol que foi condenado e que estava aqui no Brasil. Esse caso Master deve continuar influenciando bastante a disputa eleitoral de outubro, já que as investigações continuam em andamento, independentemente de um acordo de delação premiada. O Banco Master já produziu reflexos importantes no cenário sucessório e ainda tem muitas dúvidas sobre o alcance político dessas investigações. No campo econômico, vale destacar aí a grande preocupação do governo em relação a projetos que aumentam o gasto fiscal, que está sendo chamado de pauta-bomba. O Senado aprovou nessa semana uma proposta relacionada a dívidas rurais, com impacto de 140 bilhões ao longo dos próximos 13 anos, de acordo com a equipe econômica, dizendo que, inclusive, o presidente Lula pode vetar ou recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso esse projeto siga adiante. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que pretende votar na próxima semana um projeto de lei de autoria do governo que trata das especificidades de determinadas categorias profissionais no contexto do debate sobre o fim da escala 6x1. O Mota quer votar isso para abrir a possibilidade de que outras matérias sejam votadas. Afinal de contas, esse projeto está tramitando em regime de urgência constitucional e trancando a pauta da casa. 2 propostas citadas, inclusive, por Hugo Mota, que ele pretende votar, é o MEI, aumentando o faturamento aí do microempreendedor individual, que, aliás, a equipe econômica classifica esse projeto como um dos integrantes da pauta-bomba, porque teria um impacto fiscal ao redor de 50 bilhões de reais, e também outro projeto citado por Hugo Mota é o que trata da inteligência artificial. No Senado, a próxima semana está na expectativa da proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1. O Davi Alcolumbre continua ainda mostrando resistência a esse projeto e o governo insistindo ainda para andar o mais rápido possível. No judiciário, a gente pode destacar aí
um julgamento que vai acontecer na primeira turma no Supremo de uma ação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse caso decorre de algumas declarações públicas e postagens em redes sociais nas quais ele afirmou ter atuado para incentivar sanções dos Estados Unidos contra o ministro Supremo, PGR e até da Polícia Federal. A tendência é que ele seja condenado, gerando mais desgaste aí no campo bolsonarista. Na próxima semana, outros eventos também importantes reservam aí, tem espaço fundamental, a reunião do Banco Central para decidir a taxa de juros. Há uma expectativa de nova redução de 0,25 ponto na Selic. Pesquisas eleitorais que vão ser divulgadas, pelo menos 2 já registradas, BTG Pactual e CNT MDA. E no plano externo, o presidente Lula viaja para a França, onde ele vai participar da reunião do G7, e ele pretende usar essa oportunidade também para conversar com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos sobre a questão das tarifas, né, que ele anunciou para os Estados Unidos, que inclusive também se tornou um tema dessa eleição presidencial e de intensa disputa junto com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro.